Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas do Centro de Mídias de Ciências, tá bom? Lógico que nas outras também são, né? Mas aqui especificamente estamos falando de ciências. E eu quero dizer que é muito importante, hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre o que é o ozônio, a camada de ozônio, mas antes eu quero dizer que a parte mais importante da aula é sempre aquela interação, aquela hora que você participa. Eu acho que hoje eu não coloquei nenhuma perguntinha assim que vai para o chat, só mesmo enquetes, mas mesmo assim o professor Magno está aqui e ele vai sempre falar quando vocês manifestarem, né? Ele vai estar aqui. Vai ser a voz de vocês. É isso aí, professor? É isso aí. Quero também saudar a todos aí que estão nos assistindo nas diversas formas de vídeo, de telas aí, sobretudo aqueles que estão no aplicativo e estão na aula de ciências, né? A gente dá boas-vindas a todas as aulas, mas, como disse o Edjoel, em especial a essa. Aí você, professor que está aí, sabe das recomendações, aí, esses encaminhamentos iniciais. Se possível, quando da interação, ou aqui mesmo no chat, tendo, né, a enquete, que hoje a gente só tem enquete, é isso? Sim, hoje a gente só tem enquete. Coloca aí a participação, estou vendo aí que tem o pessoal já de Guararema aqui, Oba. tem o pessoal de Campinas e tudo mais. Coloca aqui, coloca que os seus alunos estão participando, a gente lê aqui dentro da possibilidade, né, Edjoel? Sim. E no demais, boa aula aí a todos, camada de ozônio, olha só. Isso aí, vamos tentar entender isso aí. Então, primeiro vamos ver o objetivo da aula, tá aí para você, ó. Conhecer a camada de ozônio, entender o que é o ozônio, né? Sua importância para a vida na Terra e os riscos que esse gás pode trazer à saúde. Então, olha só, ele protege ou ele é perigoso? Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer na aula? Tá aí o foguetinho para você, ó, compartilhar informações, interagir no chat, vamos também resolver atividades e, é claro, muito importante, refletir sobre tudo que vai ser falado aqui, para a gente poder discutir, etc. e tal, tá bom? Muito bem. Como acompanhar essa aula? Ó, ter um caderno em mãos é muito importante, identificar a aula com data e título, adotar as dúvidas para pesquisa, né, para discutir com os outros colegas, também você pode colocar o seu professor na discussão aí, tá bom? Muito bem, então é o seguinte, a gente vai falar de camada de ozônio, mas não dá para a gente entender a camada de ozônio se a gente não entender primeiro o que é o gás oxigênio e como ele surgiu na atmosfera, tá bom? Você tem que entender que durante muito tempo, né, até bilhões de anos atrás aí, 2 bilhões talvez de anos atrás ou mais, a gente só tinha um tipo de ser vivo na face da Terra, que era a bactéria. E essa bactéria, ela era, a gente fala que ela era autotrófica, ela se alimentava de outras bactérias, basicamente era isso, tá? Até que surgiu uma primeira bactéria que fazia um processo chamado fotossíntese. Não sei se você já ouviu falar em fotossíntese, tá? Eu vou explicar bem rapidamente o que é fotossíntese, porque a aula não é sobre fotossíntese, mas você precisa entender que antes de existir qualquer ser vivo que fizesse fotossíntese, praticamente não tinha gás oxigênio na atmosfera terrestre, tá bom? Então você tinha lá um ser vivo. Eu, para facilitar, eu vou colocar uma plantinha aqui, tá bom? Mas o que você tinha era uma bactéria lá, tá bom? Então, só para facilitar, porque eu tenho dotes artísticos bastante peculiares, né? Então, o meu desenho aqui vai ser bem simples. Então, ó, você tem uma arvorezinha aí, certo? Que ela também faz fotossíntese. E o que ela faz, a bactéria fazia naquela época, tá bom? Muito bem. Aí, ó, vou fazer um solzinho bonitinho aqui, ó, que bonitinho. Tá? A luz pode ser qualquer luz, né? Não precisa ser a do sol, tá bom? E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Vai entrar aqui luz do sol, certo? Isso aqui era para ser um Z. Bom, vai entrar aqui gás carbônico, certo? Que a gente conhece como CO2, tudo bem? E vai entrar por baixo aqui, né, pelas raízes,
água, que é o famoso H2O, tá? É bom pra gente aí aprendendo, né? Esse H2O quer dizer o quê, gente? Quer dizer que vai ter... Deixa eu melhorar isso aqui, né? Porque ficou horrível. Tá bom? Isso. Melhorar só um pouquinho, não melhorar muito também não. H2O, vou até separar um pouquinho, ó. Esse H2O, esse 2 aqui é do hidrogênio. Quer dizer que vai ter ali 2 hidrogênios e um oxigênio para cada molequinha. Então, esse é o que entra. Tudo bem? E o que que sai? Muito bem, vou colocar, não sei se vai funcionar, vamos ver o azul aqui. O que que sai daqui? O açúcar. Tá bom? E outra coisa que sai que é muito importante, oxigênio. Gente, então esse é um resumo bem básico de como acontece a fotossíntese. Então você imagina que você tinha lá seres vivos bem simplesinhos, formado por uma única célula, né? Essa célula não tinha nem núcleo, porque eles eram bactérias fotossintetizantes, né? As cianobactérias, tal, tá? E foram os primeiros seres vivos a começar a fazer fotossíntese. Olha que legal. O oxigênio, pouca gente sabe disso, mas ele é extremamente destrutivo, tá? Tanto é que ele destrói até ferro, né? Quando o ferro se mistura com o oxigênio lá, dá a ferrugem, que é o óxido de ferro, e destrói tudo, tá? E ele, inclusive, nos faz envelhecer, né? A gente tem que respirar ele para poder sobreviver, mas é por causa dele que nós envelhecemos, para você ter ideia, tá? Então, antes de ter ser vivo que fizesse fotossíntese, praticamente não tinha oxigênio na atmosfera. Então, começou a liberar esse oxigênio aí, começou a ser liberado na atmosfera. Só que aí tem o seguinte, o átomo de oxigênio, vou apagar aqui que eu acho que já deu para entender, né? Vou apagar, hein? Ó, o átomo de oxigênio, ele fica sozinho assim, certo? Átomo de oxigênio. Para formar o gás, ele tem que se juntar um com o outro, tá bom? E aí vai formar o O2. O gás oxigênio, ele tem que estar nessa forma aqui, ó. Quando está sozinho é um átomo de oxigênio. Quando está assim, ó, a gente fala que é uma molécula de oxigênio. Então a molécula ela vai ser formada por 2 ou mais átomos, tá bom? Muito bem. Prestou atenção? Então vamos ver se você prestou atenção mesmo. Eu quero saber agora, eu acabei de falar. Tá? Então já já eu vou chamar aí a enquete. Primeiro eu vou mostrar para você o slide, tá? E aí eu vou ler para você o slide e depois a enquete vai entrar. Tudo bem? Ó, então tá aí. Uma molécula de gás oxigênio é formada por quantos átomos de oxigênio? Alternativa A, 1. Alternativa B, 2. Alternativa C, 3. Tá valendo? Atenção, presta atenção aí no seu aplicativo, hein? Valendo! Arema Apostos, tem o pessoal aqui também de Bauru, tem o pessoal de Mauá. Olha. Mauá, que é a professora Kerlen, lá da escola Iracema Crem. E o pessoal está elogiando aí primeiro o esquema, que ficou muito didático e tudo mais, e o novo visual do professor Edjoel. Falta 5 segundos. É 2022, visual 2022. E acabou, Edjoel. Ah, acabou. Acabou. Vamos ver o que o pessoal aqui achou do esquema. Bom, 15% foi com a alternativa A1. 63%, portanto, a esmagadora maioria foi com 2, né, que é a alternativa B, e apenas 21% foi no item C, com 3. Ok, então olha só. Trazendo então aí a esmagadora maioria, entendeu o que você falou. Mas a gente repete para aqueles que não, né, não pegaram ali de primeira, não tem problema que eu também não pego nada de primeira. Tá, então assim, ó, uma molécula de gás oxigênio, ela vai ser formada por 2 átomos de oxigênio, tá bom, gente? Tudo bem? Então, ó, repetindo, uma molécula de oxigênio, ela vai ser formada por 2 átomos de oxigênio, tá? Então, sozinho, o Ozinho lá sozinho é um átomo.
ele se juntou com outro átomo, vai formar uma molécula de oxigênio. E aí voa livre um gásinho. Quando ele é sozinho, então ele é tristinho, né, Joel? Quando ele tá ele com dois assim de... na mãozinha, aí vai ao estado Isso, gasoso. aí ele fica mais feliz. E aí, olha só que interessante. Eu expliquei para vocês, pode colocar o esquema rolando aí, ó. A fotossíntese, então, vai formar aí as moléculas de oxigênio, certo? Lá na estratosfera, lá entre 25 e 30 quilômetros de altitude, vai sofrer a influência de alguns raios solares que vão entrar por aí, ó. E sabe o que vai acontecer? Essa molécula, algumas dessas moléculas de oxigênio vão ser quebradas. E esses oxigênios que ficaram solitários novamente, eles vão se unir, sabe o quê? Ao gás oxigênio. Então, o átomo de oxigênio que se soltou ali, ó, tá vendo os raios ultravioleta entrando ali? Aí o átomo de oxigênio que se soltou, ele se liga ao gás oxigênio, formando um outro gás, que é o gás ozônio. Olha só que interessante. Então quer dizer que o ozônio ele é formado por 3 átomos de oxigênio? É isso mesmo. Então ó, o gás oxigênio está ali de boa na dele, lá na estratosfera. Ele sofre a influência desses raios ultravioleta, tá? Algumas moléculas se quebrarão e aí esses oxigênios que vão estar livres aí na atmosfera vão se unir à molécula do gás oxigênio, formando o gás ozônio. Você sabia disso aí? É assim que se forma a famosa camada de ozônio. Lembrando, gente, que camada é um nome que a gente usa, tá? Mas não é bem uma camada, são moléculas que estão ali, né? E essas moléculas elas vão, de certa forma, filtrar os raios ultravioleta que são muito nocivos para a vida, principalmente o UVB, né, que a gente usa até protetor solar, tal, contra ele, etc. E aí já a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância dessa proteção. Mas antes, eu tenho mais uma enquete para você, tá bom? E aí, ó, vai aparecer o slide para você aí. Eu acabei de falar, mostrei o esqueminha, mas para ver se todo mundo pegou, se não pegou a gente fala de novo. Então tá aí, ó. Uma molécula de gás ozônio é formada por quantos átomos de oxigênio? Aí, ó, alternativa A, 1. Alternativa B, 2. Alternativa C, 3. Já vai aparecer para você aí, hein? Enquanto isso, Joel, a professora Marilda colocou aqui oxigênio O2 e ozônio O3, então, né? Isso, maravilhoso. Professora Cristiane também falando, elogiando aqui a aula, falou que a aula ficou super didática. Ah, que bom. A gente tenta, né, professor? A gente vai construindo aí, por isso que é importante lá no final a gente lembra de novo que você deve avaliar a aula, colocar aí sugestão e tudo mais, por isso que é importante, né, Joel? Sim. Porque a nossa intenção aqui é sempre trabalhar com a rede para a gente deixar a aula o máximo possível de proveito para os professores. E acabou aqui a enquete. Oh. Acabou. E aí? 11% foi na 1. Beleza, tá valendo. 32% foi na 2. Quantos por cento foi na 2? 32%. Nossa, bastante, hein? E 55% foi na alternativa C, 3. Muito bem. Então a gente fala de novo, né? Não tem porquê não. Então, ó, quando o O tá sozinho, a gente fala que é um átomo de oxigênio. De oxigênio. A gente costuma falar também o elemento oxigênio. Isso, ou o elemento oxigênio. Beleza. Aí ele tá tristezinho, que nem a gente falou, né? Aí, ó, ele encontra outro átomo. Ou seja, tá aqui, ó. O mais O igual a O2, certo? E aí ele vai ser uma molécula do gás oxigênio. E aí, quando chega lá na estratosfera, o que pode acontecer? Alguns desses O2 podem se quebrar e se unir já com um O2 que já existe e que vai formar o O3, que a professora falou muito bem aí, que é a molécula...
Deixa eu ver aqui para eu não atropelar ninguém, né? Molécula de gás ozônio. Certo? Então, quando eu tenho o oxigênio sozinho, foi muito bem falado aí, é o elemento oxigênio. Quando dois átomos se unem, eu tenho a molécula O2 do gás oxigênio. E quando eu tenho um átomo de oxigênio que se junta a uma molécula do gás oxigênio, ou seja, 1 mais 2, 3. Eu tenho o O3, que é o gás ozônio, que vai ter propriedades diferentes do gás oxigênio. Tá bom? Bom, por que eu estou falando tanto desse gás ozônio? Qual a importância para a sua vida? A importância para a sua vida é a seguinte. Ó, a gente tem essa camadinha aí de ozônio, aí tá mostrando um buraco que é natural na camada de ozônio, ali perto do polo, tá? E é preocupante esse buraco porque às vezes ele muda de tamanho, né? E isso está ligado a algumas ações dos seres humanos, tá bom? Primeiro vamos entender a importância da camada de ozônio, depois vamos falar sobre o buraco da camada de ozônio, depois a gente pode falar dos riscos que ele pode trazer pra gente, tá bom? A importância. O ozônio, ele nos protege do raio ultravioleta B, o UVB, que eles podem causar na gente câncer de pele, por exemplo. Eles podem, nas plantas, prejudicar a fotossíntese, diminuindo assim a produção de oxigênio. Vocês sabiam disso? Olha só que interessante. Perdão, esquece o que eu falei. Isso que eu falei é um problema que o ozônio vai trazer lá na frente. Na verdade, o que o raio ultravioleta, UVB, pode fazer é dificultar a procriação de alguns seres vivos, tá? Impedir, inclusive, que alguns seres vivos venham a nascer, outros seres vivos podem ter a sua vida reduzida e nos seres humanos, né, em mamíferos de forma geral, pode causar câncer, principalmente câncer de pele. Então olha a importância essa camada de ozônio aí, cobrindo, né, protegendo, ainda que eu já falei que não é bem uma camada, são moléculas que estão ali e quando o raio UV bate nela não passa, tá? Meio que é como se fosse uma peneira ali, né? Tudo bem? Não sei se eu acabei fazendo uma confusão aí, mas se acabou dando certo. Bom, aí é o seguinte, a camada de ozônio está lá, protegendo a gente contra esse raio UV. Maravilha. Mas será que ela só é benéfica para a gente? E aí é isso que eu quero saber, ó. E agora é simples, a pergunta você vai falar se você acha que sim, se você acha que não, ou se não sabe. Então você acha que o ozônio em algum momento pode ser prejudicial? A gente até agora falou das coisas boas, né, que ele traz pra gente. Mas será que em algum momento ele pode ser prejudicial? Não, sim, não sei. Vai aparecer para você aí, já já, a enquete. Aí ficou na alternativa A, não. Alternativa B, sim. E alternativa C, não sei, né, Edjoel? Tá valendo? 23, 22 agora, 21 segundos, 20. E aí, tem alguma... Tem a professora alguém me Marilda xingando aqui. aí no chat? Imagina, aqui está o nosso parceiro aqui, o Gilmar. Gilmar que chamou a atenção aí que o professor Edjoel está com um visual novo aí. Um abraço aí pro pessoal lá do Roberto Feijó de Guararema. Tem a professora Marilda também que está gostando da aula aí, elogiando. Mas está acabando a enquete, Edjoel. 2 segundos, 1 e acabou. Acabou, não há mais tempo. Vamos ver aqui o que o pessoal respondeu. Olha só, apareceu e sumiu. Apareceu e sumiu. Mas não deu tempo de ver muito bem, né? Deixa eu pegar aqui diretamente. O resultado está aparecendo. Sim, foi a grande esmagadora maioria. Colocou aqui 62%, não colocou apenas 19%. E muito menos ainda não sei. O pessoal que não sabe é a minoria aqui, né? Que bom, né? Sim. A grande maioria foi sim? 62%. Olha, que bom. E é isso, tá, gente? Então, a camada de ozônio ela é super importante pra gente. Quando o gás está lá na estratosfera, ó, é maravilhoso pra gente. Lá entre 25 e 30 quilômetros, né, de altitude é maravilhoso. Mas quando ele está aqui perto da gente, ele é um gás que faz parte dessa situação aí, ó, da poluição. Tá vendo? Aqui a gente tá vendo uma camada de poluição aqui, né? Uma camadona de poluição aí, ó. E aí, dentre essas partículas e tudo mais que tá aí fazendo
esse horizonte aí não tão bonito, a gente vai ter o gás ozônio, tá? E o gás ozônio aí embaixo, ele é um dos responsáveis, por exemplo, por ardência no olho, por mal-estar, dificuldade em respirar. Normalmente, quando a gente vai aqui em São Paulo, né, eu acredito que nas regiões metropolitanas espalhadas aí pelo estado, que você vai para o centro da cidade, aí começa aquela dificuldade para respirar, ardência no olho, muitas vezes está ligado a excesso de ozônio, tá bom? E isso vai ser causado aí por conta dessa quantidade de partícula aí no ar, tal, que o ozônio acaba não subindo, né? Acaba ficando por aí e aí não é tão benéfico. E outra coisa que o ozônio vai poder causar também, aí sim, tá? Que eu estava falando lá da fotossíntese, olha só que interessante. A fotossíntese produz o oxigênio. A partir do oxigênio e de moléculas e de átomos soltos do elemento oxigênio se forma o ozônio. Então, o mesmo oxigênio que é formado pela fotossíntese, depois de transformado em ozônio, se ele não estiver lá na estratosfera, aqui embaixo, ele vai prejudicar a fotossíntese das plantas. É interessante isso, né? É como se fosse um controle. Está em excesso na atmosfera, então a própria planta fica prejudicada para fazer fotossíntese. E lógico, vai prejudicar o crescimento dela, etc. Tá? Existem vários estudos já que mostram isso. Então, se a gente lembrar que muitos dos alimentos que a gente consome ou são plantas ou são animais que consomem plantas, né? Então olha aí, se a gente começar a fazer aí essa reação em cadeia, começa com a poluição que vai atrapalhar a fotossíntese e aí a gente tem um estrago aí grande, né? Opa, alguma coisa aconteceu aqui. Muito bem. Então, gente, eu quero saber agora aí do professor Magno se tem alguém aí dando alguma contribuição, se tem alguém... Como é que tá aí? Aula muito elogiada aqui, uma das aulas aqui que mais chamaram a atenção aí para a didática que foi utilizada e tal. Ai, que bom. É bom para a gente porque leva uma orientação de um bom caminho aí de esmiuçar ali alguns detalhes e tudo mais. O pessoal do 7º ano aí que deve estar adorando. A professora Maura já se manifestou aqui que a aula foi excelente. As alunas Rafa e Giovana estão aqui acompanhando também, são alunos da professora Elizabeth. Olha. Né? Também a professora Elaine. Elaine, ótima aula, fácil compreensão, que bom. Eu queria só chamar a atenção, né, Diogo, que tem umas conversas aí tal, da utilização do ozônio e tudo mais, que sempre a gente deve seguir as orientações médicas. Sim. Né? Porque existem umas coisas de um tratamento importante. de ozônio. Isso, duas coisas que eu acho que são importantes. Isso que o professor falou, né? Gente, ó, eu tive Covid, o professor Magno teve Covid, a gente seguiu a orientação do médico, ponto. Então, ele foi o cara que estudou para isso, certo? Então, assim, a primeira coisa é isso. Então, a gente sabe que tem umas terapias aí alternativas, que, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, outra coisa que é importante saber, o que destrói a camada de ozônio? Então, a gente tem alguns propelentes, né? O que é isso? A gente coloca um gás lá, por exemplo, num spray, para ele poder jogar para fora as coisas que estão dentro da lata lá, é o propelente. Alguns propelentes podem prejudicar, né? Os famosos CFCs, tá? Podem prejudicar, podem destruir essa camada, tá? Existem outros aí elementos químicos também que normalmente estão ligados à produção de plástico, à produção a gente fala de polímeros, né? E aí eu não vou entrar no detalhe no que é polímero hoje, mas grosseiramente, diferentes tipos de plásticos, tá? Para ficar fácil de entender, tá bom? Quando você estiver lá no ensino médio, aí a gente vai discutir o que é polímero, tá bom? E aí, para a produção desses diferentes tipos de plástico, também para refrigeração, alguns gases para refrigeração podem prejudicar, se eles estiverem na atmosfera, podem prejudicar a camada de ozônio, tá? Então é importante saber que uma das coisas que destrói a camada de ozônio são coisas ligadas à atividade humana. E aí a gente tem que ter essa responsabilidade, né, ambiental de escolher produtos que sabidamente não agridam a camada de ozônio, tá bom? Vale lembrar que o ar-condicionado usa o CFC, né? E para você usar o resfriamento dessas, a gente chama de data centers, né? Onde vai toda a informação de computador e tudo mais, precisa de refrigeração. Quanto mais a gente usa, quanto mais a gente consome,
mas a gente vai usando o CFC, então a responsabilidade é de todos, É né, de professor? todos nós. E aí, ó, então, o que a gente viu nessa aula aí, rapidinho? A camada de ozônio é importante para a proteção dos seres vivos contra os raios solares UVB. O gás ozônio pode ser prejudicial à saúde quando é encontrado na troposfera, que é onde a gente vive. Gente, o que eu tinha para falar hoje é isso, e sempre o professor Magno aí dá as considerações finais aí. Eu já falei, vou voltar a falar aí. Não esquece de fazer a avaliação da aula, está aparecendo o link aí para você, o QR Code. Faz isso que a gente vai tentando melhorar sempre aqui para vocês, construindo aí uma aula bacana, uma aula legal, uma aula didática como essa que o professor Edjoel trouxe aqui para a gente. Até mais, um abraço.